Olá, meus amados, a todos a santa e a gloriosa paz do Senhor Jesus. Alex Cristo Trava aqui e eu venho trazer mais um conteúdo da palavra do Senhor para a minha e a sua edificação. Eu gostaria de pedir a você para que você prestasse bem atenção naquilo que o Senhor tem a falar ao seu coração, porque assim como eu prometi, toda vez que o Senhor falasse ao meu coração, eu viria aqui em vídeo nessa plataforma contribuir com os irmãos, distribuir com os irmãos, dividir com os irmãos aquilo que o Senhor concedeu ao meu coração. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir a você para que você desse um like no canal, aí nesse vídeo, para que você se inscrevesse no canal, que você clicasse no sininho de notificação, para que toda vez que eu postar um vídeo você possa ser notificado do vídeo e juntamente comigo nós possamos glorificar e exaltar, enaltecer o nome do nosso Deus. Meus amados, nós vamos meditar em dois versículos da palavra do Senhor, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, versículos 30 e 31. Nos diz assim a palavra do Senhor. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Amado Deus, nós glorificamos o teu nome pela tua palavra lida, ó Deus, e te suplicamos em nome do Senhor Jesus para que o Senhor venha falar aos nossos corações, ó Deus, e que aquela porção diária, aquela porção que o Senhor preparou, ó Deus, desde a eternidade, o Senhor possa estar nos concedendo nesta hora, a mim e a todos aqueles que estiverem assistindo esse vídeo. E que o principal, ó Deus, aquilo que é essencial através da tua palavra, que o Senhor quer nos conceder, que é a salvação, ela possa ser gerada nos corações daqueles que estiverem vendo e ouvindo esse vídeo, Senhor. Que haja edificação, que haja salvação e que o nome do Senhor seja glorificado. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, esses versículos que nós lemos está inserido em um contexto de prisão, em um contexto de milagres, em um contexto de salvação. E antes de chegar ao contexto da salvação, foi necessário que Paulo e Silas passassem por uma grande luta. E o interessante é que o Espírito Santo do Senhor os levou até Macedônia, obviamente, já sabendo de tudo que ia acontecer, porque o nosso Deus, ele é um Deus onisciente. Mas no momento em que eles foram levados até a Macedônia e que Paulo, ele expulsou o demônio ali de uma mulher e por conta disso, de certa forma, atrapalhou os negócios ali daqueles escribas, daquelas pessoas que usavam aquele espírito de adivinhação para lucrarem com isso. E quando Paulo ele expulsou aquele demônio, por conta daquilo, tanto ele quanto Silas foram lançados na prisão, e a palavra do Senhor vai nos dizer que o carcereiro ele foi lá e prendeu Paulo e Silas naquela prisão, e aí começa uma história de milagre e uma história de salvação. Pois bem, a palavra do Senhor vai nos dizer que no momento em que Paulo e Silas estavam presos, encarcerados, ao invés de reclamarem, de murmurarem, eles oravam e cantavam hinos a Deus. Ou seja, eles estavam colocando em prática aquilo que eles aprenderam com o Espírito Santo do Senhor. E o interessante é que a oração, tanto a oração quanto o louvor, faz parte dos meios de graça. Existem o meio de graça, existe a graça
de Deus, aquela que nos concede a salvação sem nós merecermos, e existe os meios de graça, né? Que são formas de você alcançar uma intimidade, alcançar o milagre, alcançar uma bênção da parte do Senhor. Eu vou citar alguns meios de graça aqui para que os irmãos possam ter o conhecimento do que são meios de graça. Clamor, oração, foram o que eles fizeram aqui. É um meio de graça. Madrugada é um meio de graça. Jejum é um meio de graça. Louvor, também eles praticaram esse meio de graça aqui no texto. A palavra, a própria palavra de Deus, propriamente pregada na sua essência, na sua verdadeira essência, é um meio de graça e um dos principais meios de graça. E Paulo e Silas, por sua vez, eles usaram dois meios de graça. E qual foi o resultado do momento em que eles usaram esses meios de graça? O louvor e a oração. Primeiro, o milagre aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer que os alicerces do cárcere se moveram e todas as prisões foram soltas. Prestem bem atenção. Todos os que estavam presos foram soltos. Meus irmãos, imaginem bem, quando nós colocamos em prática os meios de graça, em especial o louvor e a oração, quando nós adoramos ao nosso Deus e quando nós oramos ao Senhor, oramos por alguém, oramos pelas nossas vidas, né, por um parente, por um colega de trabalho, né, o milagre da salvação acontece. Veja bem, aquelas pessoas estavam presas. Quando nós falamos em pessoas presas, o que nos remete? O que vem à nossa mente? Pessoas presas são aquelas que estão no pecado. Então veja bem, os irmãos, quando nós praticamos aquilo que o Senhor nos ensina, quando colocamos em prática os meios de graça, automaticamente o milagre da salvação acontece, porque as pessoas elas passam a ser libertas. Então veja bem, muitas das vezes nós temos um papel tão direto na salvação de alguém quanto a própria pessoa aceitar a salvação em sua vida. É óbvio que depende inteiramente da própria pessoa, porque a salvação ela é individual, mas nós, eu e você, podemos contribuir para que isso aconteça. A partir do momento que nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos através da palavra do Senhor. Então, quando Paulo e Silas, eles estavam em um momento difícil, e ao invés de reclamarem, né, de murmurarem, eles colocaram em prática aquilo que eles aprenderam com o Espírito Santo, eles adoraram ao Senhor mesmo naquela situação difícil e eles oraram ao Senhor naquela situação difícil. Portanto, devido à colocação deles mediante aos meios de graça, aqui dois apenas sendo usados, o louvor e a oração, os cárceres foram soltos, as prisões foram soltas. Abalou o alicerce daquele cárcere, daquela prisão ali, e aqueles presos foram soltos, louvado seja o nome do Senhor. Mas parou por aí? Não. Continuou, o milagre continuou. O carcereiro, ao ver aquilo ali, o carcereiro ele quis se matar, porque ele tinha a responsabilidade nos ombros dele sobre aqueles presos. Foi o carcereiro quem prendeu ali os presos, que assegurou que eles estivessem presos e que ele, o carcereiro, os guardava ali naquela prisão. Portanto, imaginem só os irmãos, ao verem os presos sendo soltos,
né? As prisões sendo ali abaladas. Imaginem só como que aquele carcereiro se sentiu. Ele tentou se matar e Paulo foi lá e impediu que isso acontecesse. Meus amados, e o mais importante aconteceu na vida daquele carcereiro. Ao invés dele tirar a sua vida, dele perder a sua vida, ele ganhou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele teve uma experiência de salvação. Ele disse o seguinte: os tirando para fora, quando ele entrou lá dentro, já estava tudo abalado, ele pegou Paulo e Silas, que não fugiram. Ao contrário dos outros que haviam fugido, eles não fugiram. Ele entrou dentro do cárcere, ele tirou Paulo e Silas para fora e disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Ou seja, ele reconheceu que aquilo que estava acontecendo ali era o sobrenatural, não era algo tão simples. Portanto, ele reconheceu que um milagre estava acontecendo. E ele disse: senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? Então a palavra que foi direcionada a ele foi o seguinte: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Então qual é o papel da igreja aqui nesse meio aqui, nesse contexto aqui? Qual é o nosso papel nesse contexto e no nosso dia a dia? Meus amados, nós estamos vivendo momentos tão difíceis e os irmãos já perceberam que quando acaba um momento de perseguição, um momento de luta, um momento de enfermidade, um momento de dificuldade, entra outro logo em seguida. Mas muitos vivem reclamando, murmurando, até mesmo culpando a Deus. Sabia disso? Tem muitos que culpam a Deus pelo momento difícil que estão vivendo, mas não param para pensar que talvez seja algo permitido pelo Senhor para que lá na frente o milagre venha acontecer. E qual é o principal milagre contido aqui nesse texto? É a salvação. O objetivo do Senhor de Gênesis Apocalipse, o objetivo do Senhor através da palavra dele é a salvação, é unicamente a salvação. Portanto, quando nós nos depararmos com momentos difíceis em nossas vidas, seja qualquer que for, nós temos que entender que há um objetivo para isso, há um propósito para isso. Deus, ele guarda os seus. Você acha que Deus, ele irá deixar os seus passar por uma luta sozinho, passar por uma luta e perder? Meus irmãos, tudo que se levantar contra as nossas vidas é para a honra e glória do nome do Senhor, porque em Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando você se deparar em um momento difícil da sua vida, em um momento complicado, em um momento de luta, ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, pratique os meios de graça. Se você não puder praticar todos os meios de graça, pratique a adoração. Adore o Senhor na luta, na provação. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Meus irmãos, eu me lembrei que um servo do Senhor, chamado Jó, quando ele estava naquela luta dele ali, cheio de lepra, cheio de doença ali, cheio de ferida no seu corpo, a palavra do Senhor vai nos dizer que antes dele alcançar a vitória, alcançar a bênção dele, ele orou pelos seus amigos. Olha só que maravilha! Ele colocou em prática o meio de graça chamado oração. E no período em que ele estava orando pelos seus amigos, logo em seguida, ele alcançou a graça e a misericórdia da parte do Senhor. Portanto, quando nós nos depararmos com um momento de dificuldade em nossas vidas, não murmure, não reclame, não acuse Deus, não acuse o seu próximo, não transfira a culpa para ninguém. Meus amados, aceite, mas aceite de uma forma que possa edificar a sua vida. Eu não estou dizendo para você aceitar a dificuldade na sua vida, não.
Eu estou dizendo para você aceitar o momento e entenda que tudo tem um propósito debaixo do céu, tudo. E o propósito que existe, o propósito que o Senhor tem nos ensinado acerca de qualquer luta, de qualquer provação, esse propósito tem um nome. Ele é chamado de salvação. O desejo do coração de Deus é salvar a vida do homem. Portanto, Deus, ele usou aquela situação de Paulo e Silas, ele permitiu que aquela situação de Paulo e Silas levasse Paulo e Silas até aquele carcereiro, para que aquele carcereiro ele tivesse uma experiência de salvação. Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Então a palavra foi direcionada. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então o papel da igreja, o meu papel e o seu papel, num contexto, não só em um período de luta, em um período de dificuldade, mas também em um período de bonança, em um período de paz, é tão somente pregarmos a salvação ao próximo através do único que pode nos conceder a salvação, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse é o nosso dever. Então, que possamos fazer como Paulo e Silas fizeram. Possamos colocar em prática os meios de graça. Eu vou repetir: madrugada, oração, louvor, jejum, palavra revelada, palavra de Deus. Quando nós colocarmos em prática os meios de graça, assim como Paulo e Silas colocaram o louvor e a oração, você pode ter certeza que você colherá os frutos, e esses frutos serão dignos para a eternidade, porque irá gerar salvação. Assim como aquele carcereiro, ele foi alcançado, a sua família foi alcançada através de Paulo e Silas, do conhecimento que eles tinham em colocar em prática os meios de graça, a adoração e a oração, e ao invés de murmurarem, quando nós assim o fizermos, nós também alcançaremos vidas para o reino de Deus. E o que a palavra do Senhor nos fala sobre isso, que há alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Imagina só, quando você der um bom testemunho, assim como Paulo e Silas fizeram, vidas se converterem e serem salvas, o que irá acontecer? O céu entrará em festa. E olha, o seu galardão, ele só vai, crescer. Essa mensagem sobre o galardão é uma mensagem por uma outra oportunidade, né? E que Deus ele ainda vai tocar no meu coração e eu trarei essa mensagem para a vida dos irmãos. Mas, meus irmãos, para finalizar aqui essa mensagem, eu quero pedir a você encarecidamente, para quando você entrar em uma luta, em um momento difícil da sua vida, não reclame, não murmure, mas coloque em prática os meios de graça, coloque em prática a adoração, o louvor ao nome do nosso Deus, coloque em prática a oração, porque você assim fazendo, você também estará colocando em prática a fé. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. E a partir do momento que você colocar sua fé em prática, você estará agradando a Deus. E o objetivo principal, central da palavra do Senhor, da mensagem do Senhor, que é a salvação, ela certamente acontecerá na vida de alguém. Quando você estiver em um momento difícil da sua vida, seja qual for o momento, que você adorar o Senhor, que você orar, que você colocar em prática os meios de graça, saiba você que o mover do Espírito Santo será real. O milagre vai acontecer, a salvação vai alcançar alguém, o nome do Senhor será glorificado e a igreja, como um corpo só, exaltará
o nome do nosso Deus. Meus amados, que essa palavra possa abençoar os vossos corações e que Deus possa completar no meu e no seu coração essa mensagem. Eu só transmiti aquilo que Deus colocou no meu coração e eu espero ter contribuído um pouco mais para o reino de Deus e que esta palavra possa alcançar vidas e que possa gerar frutos para a eternidade e que vidas possam se render aos pés do Senhor e que haja salvação de vidas através desse vídeo. Bom, eu fico por aqui e eu agradeço a companhia de todos e que Deus possa nos abençoar ricamente em nome de Jesus e até o próximo vídeo em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor a todos.